Bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início à 11ª reunião da Comissão Processante, instituída pelo processo número 106/2022, para apuração de denúncia visando a cassação do mandato da prefeita municipal, senhora Suelen Silva Rosim. Presentes nessa reunião, essa vereadora que vos fala, Chiara Ranieri Baceto, presidente da comissão, e também os vereadores Guilherme Berriel Cardoso, relator, e Júlio César Aparecido de Souza, membro. Presentes também Giovana Franzolin, servidora que assessora os trabalhos, Dr. Arildo de Lima Júnior, consultor jurídico da casa, os advogados de defesa, Dr. Jefferson Daniel Machado e Pedro Ribeiro. E também hoje aqui conosco o secretário de Finanças do município de Bauru, que será ouvido na sequência, Everton Araújo Basílio. Eu solicito ao vereador Guilherme Berriel que faça a leitura de um requerimento apresentado na data de ontem pela defesa. Excelentíssima senhora vereadora Chiara Ranieri Baceto, presidente da comissão processante instaurada pelo processo número 102/22. Suelen Silva Rosim, já qualificada nos autos do feito sussografado, vem por intermédio de seu advogado e bastante procurador, que esta subscreve, respeitosamente apresentar sua desistência da oitiva da testemunha Gustavo Russignoli Bugalho, anteriormente arrolada, dispensando-a consequentemente. Termos aqui: pede e espera deferimento. Bauru, 11 de agosto de 2022, Jefferson Daniel Machado. Nós temos duas atas de trabalhos, a da 10ª reunião da comissão processante, que foi a última, e também a ata da 4ª reunião, que foi retificada. Nós vamos deixar essas leituras para o final da reunião, tudo bem? Passar a palavra ao Dr. Jefferson para que conduza o depoimento da defesa. Está sem microfone. Por favor, microfone. Mas dele vai ficar assim. Ah, não, já viu. Funcionando. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores Júlio, Berriel. A gente vai, então, iniciar o dia. Só para, antes de prosseguir, esclarecer a razão da desistência da testemunha do procurador Gustavo Bugalho. Na verdade, os elementos de provas que nós buscaríamos através da oitiva dele, nós já obtivemos através da oitiva da testemunha Marcelo. Então, nesse sentido, em atenção ao princípio da celeridade processual, enfim, da economia também, a gente acabou por desistindo da oitiva dele. Dando início, então, aos questionamentos, primeiramente, só consignar que a testemunha está aqui na condição de testemunha, e, nesse sentido, ela não pode mentir, tem que falar tão somente a verdade, sob pena de responsabilização criminal. Inicialmente, assim como eu tenho feito com as outras testemunhas, eu acho importante que nós contextualizemos a sua posição dentro da prefeitura, Desde quando você está na prefeitura, qual cargo você ocupa, qual a sua qualificação técnica, enfim. Será que você poderia discorrer um pouco a respeito disso? Bom dia aos advogados, a presidente da comissão, Chiara, vereador Berriel, vereador Júlio César, a todos que nos acompanham. Eu entrei na prefeitura em março de 2014, no cargo de técnico de gestão em convênios. Depois eu assumi o cargo de chefe de contabilidade. Posteriormente, o cargo de consultor financeiro. No último governo, eu tive no cargo de diretor de departamento financeiro, que é um cargo abaixo do secretário, e hoje eu estou no cargo de secretário de Economia e Finanças. Eu sou formado em administração de empresas e pós-graduado em direito administrativo. Você também é servidor público concursado, né? Sim, servidor de carreira. Tá. Dando início,
Eu gostaria de saber quando que as tratativas, você participou, né, dentro da sua competência desses processos de desapropriação, né, na medida em que você ocupa aí a chefia da pasta de finanças. E aí, nesse sentido, eu gostaria de saber quando que as tratativas, né, relacionadas a esse assunto se iniciaram, em que momento. Isso você consegue mais ou menos nos indicar? Sobre as desapropriações em si, né? Isso. No início do segundo semestre, já ocorreram reuniões, debates sobre alguns imóveis que acabaram até sendo desapropriados. Eu diria no início do segundo semestre de 2021. Então, diante desse apontamento feito por você, é possível nós afirmarmos que esses estudos, avaliações, enfim, essas, né, conversas relacionadas a esse assunto se iniciaram com uma antecedência relativa, né, da data em que efetivamente, formalmente, as coisas aconteceram. Sim, inclusive eu acho que existem processos administrativos mesmo com início de data, por exemplo, no mês de julho ou agosto, se eu não me engano, até que comprovam essa informação, não só as reuniões, como às vezes o início de alguns processos administrativos nessa data. Tá. Então, na verdade, não. Eu estou fazendo esses questionamentos porque o denunciante, em alguns pontos da denúncia, ele aponta que toda essas desapropriações foram feitas a toque de caixa de última hora, né? Então, na realidade, não foi assim que aconteceu. Teve todo um planejamento prévio. Sim, teve já inúmeras discussões, reuniões sobre esse assunto, igual eu comentei, alguns processos administrativos, inclusive, não só reuniões, alguns processos administrativos, eles se iniciaram, se você pegar, no início do segundo semestre. Tudo bem. Dando sequência, dentro da sua pasta, né? Qual é a sua, dentro da desapropriação como um todo, qual foi efetivamente a sua participação, né, a participação da sua pasta? Como funciona isso dentro da prefeitura, o trâmite de um processo de desapropriação? Você pode, de uma forma sucinta, nos dizer? Claro. Na parte da Secretaria de Finanças, principalmente a questão orçamentária inicial, se existe ou não a disponibilidade orçamentária da pasta para aquele fim, ou para desapropriação, ou para qualquer tipo de compra, folha de pagamento em si, a Finanças auxilia na gestão orçamentária e, posteriormente, a financeira. Então, o processo se inicia com a reserva de verba, mas quando já chega para a reserva de verba, por exemplo, seria na abertura de um processo para depois o posterior empenho. Então, a gente ajusta na parte orçamentária e o processo em si, quando ele passa pela Secretaria de Finanças, realmente já no final do processo, ou para empenho e posterior liquidação e pagamento. Então, a Secretaria de Finanças, ela auxilia, sim, quando há necessidade em questionamentos de como ajustar orçamento, etc. Ela não interfere em nenhuma aquisição ou nenhuma licitação de nenhum tipo, de nenhuma pasta, mas ela auxilia depois na parte final de todos os processos com a reserva, empenho, liquidação e pagamento. Tá. É possível afirmar, então, que toda a condução desses trabalhos é feita de forma absolutamente técnica, sendo que, pelo que eu entendi, cada área vai atuar dentro da sua competência. É assim que funciona. Perfeito. Cada área, a Secretaria de Finanças é uma pasta extremamente técnica, né? Onde a gente, tirando os processos que se iniciam na Secretaria de Finanças, onde a gente tem a necessidade de termo de referência, as pesquisas de preço, etc., eu diria que 98% dos processos que passam pela Secretaria de Finanças, elas startam em outras pastas específicas ou fins, e quando chega para a gente, já chega já com a determinação do que vai ser comprado, do que vai ser adquirido, do que vai ser desapropriado, para aí sim a gente fazer todo o levantamento de nota de empenho, liquidação e pagamento. Há alguma pessoalidade na condução dos trabalhos ali, dessas desapropriações, seja na sua pasta ou em outra pasta? Outra pergunta que eu emendo também. Em alguma ocasião houve, por parte da prefeita ou de qualquer outro servidor aí relacionado, direto ou indiretamente a ela, algum tipo de contato com você, no sentido de ingerir, de intervir ali pessoalmente, pedindo favor para um ou para outro, alguma coisa nesse sentido? Não, eu desconheço qualquer informação nesse sentido, e todo o trâmite seguiu o fluxo normal da parte técnica da Secretaria de Finanças, como se fosse qualquer processo de
de compra até de bens. Ele seguiu o fluxo normal. Quando chegou para a Secretaria de Finanças, a gente fez a parte que compete à Secretaria, que é o primeiro ajuste orçamentário e posterior a liquidação e pagamento, como eu já tinha dito anteriormente. Tá. Uma outra questão também que o denunciante com bastante veemência aponta ali é que a razão pela qual essas apropriações foram realizadas foi exclusivamente o alcance daquela meta de investimento de 25%. E aí eu gostaria que você nos esclarecesse isso. Procede esse apontamento feito pelo denunciante nesse sentido? A razão exclusiva dessas apropriações foi alcançar esses 25% da meta de investimento ou não? Não foi assim, não foi isso? Não, eu diria que foi uma consequência. A partir do momento que você tem um gasto, qualquer gasto que tenha, desde pagamento pessoal, desde uma compra de um material de escritório, ou de limpeza, ou etc., ou desde uma desapropriação, como já aconteceu, inclusive, em outros governos, ele ajuda a atingir o índice de 25%, é uma consequência. Como eu falei, os processos startaram antes devido a algumas demandas que a própria secretária de Educação já tinha apontado que tinha necessidade de alguns prédios eram locados e achou-se melhor a aquisição dos mesmos, mas eu desconheço que seria especificamente para atingir o índice. Eu acredito que eu falaria que foi uma consequência, tanto que a gente fechou o índice do exercício 2021 com 26%, não com 25%. Então, tranquilamente, se não tivesse necessidade, eu não posso falar da necessidade específica da pasta da educação, mas, por exemplo, um imóvel poderia ter sido retirado ou não ter sido desapropriado, que ainda assim a gente atingiria o índice. Então, por esse motivo, eu não acho que seja a questão específica de atingir o índice, sim uma consequência. Um dos pilares de uma desapropriação é que ela contemple, né, o interesse público. E aí, dentro da sua ótica ali, né, da sua secretaria e do acompanhamento que você teve sobre essas desapropriações, você entende que você entende que o interesse público foi contemplado nessas desapropriações ou não? Olha, igual eu falei, quando o processo chega na Secretaria de Finanças, ela já passou pela própria secretaria que criou a demanda, que precisa dessa necessidade, ele passa pelo jurídico, existem vários trâmites. Então, a partir do momento que chega na Secretaria de Finanças, a partir do momento disso, eu acredito que existia necessidade, se teve a consequência jurídica, depois do parecer jurídico, etc. Então, eu acredito que não seja algo específico só, igual você falou, para atingir o índice. Eu acredito que era uma necessidade da pasta da Secretaria de Educação, que foi a desapropriação de todos os imóveis em questão para atingir algum objetivo da própria pasta. Então, eu não posso simplesmente especificar da parte legal, porque eu nem tenho essa competência técnica para isso, mas todas as desapropriações, pelo menos que passam pela pasta da Finanças, quando chega com autorização ali para empenho e demais consequências até o pagamento dele, a gente entende que sejam necessidades legais de todas as pastas de gestores das pastas específicas. Tá. Falando um pouco de números, né, você tem um contato bastante frequente com números, então acho que você pode nos ajudar bastante aí. Sob a sua ótica, né, e com números, quais foram os aspectos positivos e se houveram negativos também dessas apropriações, falando sob o ponto de vista do interesse público do governo municipal? A Secretaria de Educação ela gasta aproximadamente de 100 a 150 mil de imóveis alugados, né, porque alguns são específicos de escola, etc. De 4 imóveis específicos, 75 mil deixou de ser gasto com essas desapropriações. O que eu posso falar, principalmente com relação a esses imóveis, seria que é complicado, às vezes, a gestão por parte não só da Secretaria de Educação, como qualquer pasta que tem prédio locado,
renovações, você ter, de repente, o trabalho de numa não concordância de valor, ou, de repente, por causa da avaliação do valor locado, você não conseguir renovar e ter que mudar, todo o desgaste, todo o gasto de uma mudança, todo o trauma com uma alteração de local, de mudança de trabalho de um servidor. Além da economia mensal, sim, houve o gasto específico da aquisição, da desapropriação do imóvel, mas eu diria assim, o trâmite administrativo, tudo na prefeitura é muito burocrático, né? Então, às vezes, uma renovação de um contrato de aluguel demora 9 meses, e você fica ali no imóvel, depois tem que pagar por indenização aquele valor, aí o reajuste, o proprietário não concorda, e fica aquela briga. Então, eu diria que foi um ganho, além de financeiro, do valor locado mensal, um ganho de não ter todo esse trabalho, às vezes, de você pegar 1, 2, 3 servidores que estão cuidando desses contratos específicos, ligando para o proprietário, discutindo o valor venal, dando trabalho para a Secretaria de Obras com relação à avaliação de locação. Então, se houve algum ganho, principalmente na parte administrativa, eu diria que foi esse, de agora esses imóveis são de propriedade, por exemplo, igual do almoxarifado. Imagina se amanhã não desse certo uma renovação, se continuasse locado o prédio do almoxarifado, mudar todo um almoxarifado de uma Secretaria de Educação que tem uma quantidade significativa de materiais lá dentro, não só de servidores. Então, eu acredito que seja muito mais o ganho do não desgaste do processo administrativo que gera tanto para a prefeitura em si como para os servidores, gestores de contratos. Ok. Voltando um pouco, e já para encerrar, no que diz respeito à precificação, um dos pontos discutidos aí, apontados pelo denunciante, diz respeito à suposta inadequação das avaliações dos imóveis, né, sob o apontamento de que essas avaliações ocorreram em desconformidade, né, desrespeitando o preço real de mercado, entre outras coisas. Essa precificação, ela é realizada pela sua pasta? Se sim ou se não, como isso é feito? Quais são os critérios? Né? Há alguma... enfim, como funciona isso? A planta genérica de valores, o projeto de lei, ele sai de 4 em 4 anos pela Secretaria de Finanças, que é onde a gente faz o levantamento da planta genérica do município, de todos os imóveis, rua por rua, quadra por quadra, lote por lote. Mas não é um trabalho único específico da Secretaria de Finanças. A gente trabalha, quando tem essas comissões de levantamento de planta genérica de valores, a gente trabalha finanças, obras, CEPLAN, DAI, e o principal é uma comissão permanente de corretores, pela expertise deles de valor de mercado. Sempre é convidado também a SENAG, Sinduscom e diversos outros órgãos que podem participar para auxiliar nesse levantamento. Eu cheguei a ver outros depoimentos, eu vi que foi bastante abordado essa questão do valor venal. E o valor venal ele é levantado numa planta genérica, né? Então, pelo próprio nome já diz genérica. A gente não consegue chegar no valor correto de todos os imóveis. Tem imóveis que podem estar com valor venal um pouco maior, alguns imóveis que podem estar com valor venal menor. Lógico que existem processos administrativos na prefeitura, onde qualquer contribuinte pode contestar o valor venal. É lógico que a gente não tem contestação de valor venal quando o proprietário entende que o valor está abaixo do que deveria. Mas assim, é muito mais complicado a gente levantar um valor venal de uma área construída. Então, se você tem a sua casa, o valor do terreno é muito mais fácil a gente apurar, até com a ajuda dos corretores e de técnicos da Secretaria de Obras e CEPLAN, que eles têm esse conhecimento. Se ele for no imóvel, lógico, ele consegue avaliar a construção daquela casa, daquele imóvel. Mas quando você faz a planta genérica, você fala da rua inteira. Então, dentro daquela rua, pode ter uma casa que foi recentemente construída, pode ter uma casa que foi recentemente reformada e tem uma casa que foi construída há X anos atrás e nunca foi mexida. Então, quando você fala do valor venal da construção, ele fica muito difícil de ser avaliado. Então, pode e ocorre divergência, sim, de valor venal. Isso em geral, Bauru é uma cidade de referência
até nesses levantamentos de planta genérica de valores. Vários municípios conversam com a gente. A gente não é perfeito, a gente tem as situações para apurar e melhorar, mas se você pegar outros municípios, você vê que o valor venal do imóvel ele corresponde às vezes a 10%, 15% do valor real de mercado. Aqui em Bauru a gente tenta trazer o valor o mais próximo possível, mas sim, pode ocorrer algumas divergências exatamente por isso. É uma planta genérica, o próprio nome diz, genérica, e principalmente quando se fala da construção, da área construída, o valor predial. Tá, só para esclarecer, né? Essas considerações todas que você fez são pertinentes à forma como se faz a atribuição do valor venal aos imóveis, é isso, né? Perfeito. E lembrando que, já foi até dito, eu acho que pelo Wilson da Obras, em 2021 foi o último ano da última planta que foi feita no governo anterior. A planta foi aprovada em 2021 por essa Câmara e os valores novos, atualizados, valeram a partir de 2022. Então, o valor venal que consta referente àquele exercício, ele era da planta genérica que foi feita em 2017, o que pode ocorrer ainda distorções maiores de valor. Entendi. Agora, voltando para as desapropriações, que são objeto aqui da apuração. Esses valores venais, que são estabelecidos para outros fins, né? Os valores venais é para fins de base de cálculo, né? De tributação. Perfeito. Tem alguma relevância o valor venal de um bem para fins dentro de um processo de desapropriação, para fins de precificação daquele bem? Não, nunca foi utilizado, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, até porque por isso que se faz a avaliação, solicitada uma avaliação específica daquele prédio. Porque se a gente tivesse o valor venal perfeito, não precisaria nem ter avaliadores ou alguém que trabalhasse nessa área na prefeitura. Então, quando se fala de uma desapropriação de alguma área, são os técnicos responsáveis, por isso que levantam esses valores. E sim, igual eu falei, pode dar divergência com o valor venal, porque o valor venal é feito por essa comissão de membros, secretarias e outras entidades. Mas sim, por se tratar de uma planta genérica, onde você às vezes está trabalhando em cima de um mapa, eles não têm condição de casa a casa verificar para colocar o valor venal, seria totalmente impossível em Bauru, com quase 240 mil imóveis, né, entre terrenos e com só terrenos ou com áreas construídas. Então, sim, pode ter ocorrido essas divergências exatamente por causa desses levantamentos que são feitos, esses estudos. Tá, nós entendemos então como é feita a atribuição do valor venal aos imóveis, né? Entendemos também que essa atribuição, que o valor venal não necessariamente reflete o valor de mercado do bem, até por essas considerações que você fez, né? De planta genérica, de que a avaliação é feita de uma forma genérica e tal. Entendemos também que, para fins de desapropriação, não se leva em consideração o valor venal, até porque a própria legislação que traz o rito da desapropriação exige que seja feita uma avaliação específica sobre o bem que está sendo desapropriado. Aí eu pergunto, dentro desse processo de desapropriação, dos processos que são objetos aqui da apuração, a quem coube fazer essa avaliação? E se você sabe como isso aconteceu, se há pessoalidade, se não há, se é um trabalho estritamente técnico, enfim, como funciona isso? Não foi feito pela Secretaria de Finanças. E sim, os profissionais que fazem, inclusive deu depoimento aqui na CP, a gente tem contato direto, eles ajudam até também no levantamento da planta genética de valores, e o que eu posso dizer é que são profissionais técnicos que a gente tem autoestima, porque a gente vê que o trabalho sempre deles é realizado, a gente troca bastante informações, não só por causa em processos de desapropriações, às vezes até por processos de levantamento, que um contribuinte pode questionar o valor venal do imóvel dele, o valor do terreno, o valor da construção, e são profissionais que nos auxiliam muito, e até o que eu posso falar sobre eles é o que eu considero extremamente técnicos e competentes no trabalho que eles realizam. Presidente, eu me dou por satisfeito com relação aos questionamentos, aos esclarecimentos, tá? E devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Eu vou deixar você tomar o seu café, tá? Pode ficar à vontade, secretário. O senhor está no lucro com a gente aqui. Depois da economia de ontem, né? A gente espera até a tarde, se precisar, viu? Obrigado. Parabéns, seu Everton. Obrigado. Lembrando que é um trabalho de toda uma equipe, tá? Eu só estou representando ali diversos técnicos, não só da prefeitura, como da Coab, que auxiliaram em toda essa demanda. Mas obrigado. Então, leve os parabéns a todos, por favor. Olha, vamos começar do início. Você disse aqui que as tratativas para a aquisição dos imóveis começaram no segundo semestre, né? Eu participei de uma reunião com você, inclusive, Sim. na Secretaria Municipal de Educação. Na ocasião, como presidente da Comissão de Educação e Assistência Social aqui da Casa, acompanhada dos demais vereadores, Coronel Meira e Sérgio Brum, onde foi colocada a necessidade de se adquirir o prédio para uma escola de educação infantil, uma escola de ensino fundamental e o almoxarifado da merenda. Era isso? Você se lembra dessa reunião? Eu me lembro dessa reunião, eu lembro que a gente falou de alguns imóveis, mas especificamente, esse imóvel vai ser destinado a tal, eu não lembro. O que me recordo, principalmente, sempre o que foi falado bastante naquela reunião, foi do Guedes, né, que ainda estava naquela situação se eles iam continuar ou não as atividades, mas que poderiam ter o interesse ali em desapropriar o prédio. Mas, especificamente, eu lembro que a gente falou de outros prédios, a gente falou de alguns prédios, inclusive, acho que foram desapropriados, mas a finalidade específica, eu não me recordo, vereadora. Eu lembro que eu estava muito preocupado na parte orçamentária de como a gente ia fazer essas desapropriações. Então, como você se lembra, eu nem vou ficar remoendo aqui ou relembrando, mas naquela ocasião você deve se lembrar muito bem que foi falado sobre compra de prédio e se a Câmara aprovaria. Você se lembra disso? Foi uma pergunta que eu te fiz, especificamente, mas assim, a minha grande dúvida, igual eu falei, da parte orçamentária. Em outros governos, o que ocorreu, né? A gente já conversou sobre isso na CEI. Por exemplo, teve uma desapropriação em 2019 no governo anterior, onde não tinha sido feita a previsão orçamentária daquele recurso. Existia a disponibilidade financeira, porém não existia a disponibilidade orçamentária. Foi um exercício que não ocorreu excesso de arrecadação, então não haveria possibilidade de gerar orçamento através de decreto. Então, sim, na época houve o projeto de lei para desapropriação, mas o projeto de lei, até onde eu lembro, ele foi feito para transposição de recursos, tirando de várias pastas, não só da educação, para ser alocado na ficha de aquisição de imóveis, que é a ficha que é utilizada para a desapropriação. Como a gente estava ali no início do segundo semestre, sim, existia perspectiva já de um aumento de arrecadação, e como foi falado de alguns prédios, eu nem lembro a quantidade, nem tinha valor na época, nem tinha sido feita a avaliação. Eu fiquei com receio porque a gente não tinha essa disponibilidade orçamentária também, em 2021, para essas aquisições de imóveis. Já tinha uma noção que ia ter um excesso de arrecadação que eu poderia gerar, através de decreto e não lei, orçamento naquelas fichas, mas talvez não o suficiente para aquelas desapropriações que foram conversadas naquela reunião, por exemplo. Aí eu fiz o questionamento, que era se existia necessidade de um projeto de lei, porque aí envolve a Secretaria de Finanças, para essas aquisições, para tirar de alguma ficha e colocar na ficha de aquisição de imóveis, você veria problema? Aí acho que até na época você falou, a gente precisa ver, teria que ver quais imóveis vão entrar, etc. Acho que foi nesse sentido. Mas assim, tanto que nem compete a mim a falar a forma que vai ser contratado ou não, mas a minha grande preocupação no momento, sem saber valores, porque a gente estava falando de grandes imóveis, né? A gente estava falando de uma escola, não tinha nem noção de quanto custava uma escola. Meu receio ali era sobre uma necessidade ou não de uma transposição de
recursos para ficha de educação através de aquisição de imóveis, desapropriação. O que acabou, quando foi feito em si o empenho dessas desapropriações mais lá entre novembro e dezembro, o que não houve necessidade de lei, porque o valor que foi superado da previsão orçamentária com a arrecadação foi necessário para fazer sem a necessidade de autorização legislativa da parte que compete à finanças. Everton, há quanto tempo você trabalha na Secretaria de Finanças? 8 anos e meio. Por aí, 8 anos e alguns meses. 8 anos e meio, na Finanças. Na Finanças, sempre trabalhei na Finanças. Tá. Eu fiz um levantamento de todas as desapropriações da Secretaria Municipal de Educação desde o início de 2009, quando eu participei aqui da Câmara Municipal como vereadora a primeira vez e presidi a Comissão de Educação. Então, eu tenho todas as desapropriações realizadas desde o início de 2009. Então, eu tenho um pouco mais aqui de informação do que o período que você está na Secretaria Municipal de Finanças. Certo. Desse período, todas as desapropriações, com exceção da estação ferroviária, todas foram para a unidade escolar. Nenhuma das desapropriações foi para a sede da Secretaria Municipal de Educação, embora, talvez você se lembre, né, que o governo Gazeta tentou desapropriar um prédio para a sede da Secretaria Municipal de Educação. Então, até eu fiz a pergunta para você naquela reunião, que, se eu não me engano, nesse projeto de lei de transposição de recursos para aquisição, você votou contra, não foi na época? Na verdade, nós não votamos. Não votamos? Mas nós acho que você tinha... Mas você tinha se posicionado já publicamente contra, né? Toda a distribuição orçamentária daquele projeto de lei foi redistribuída em outras fichas e não aconteceu a desapropriação. Era o prédio da Editora Autoastral, exatamente. Sim. Nem para almoxarifado, nem para garagem, nem para NAP. Todas foi para a unidade escolar, né? Então, queria só registrar isso, porque em alguns momentos parece que dessa vez a Câmara pensou diferente do que das outras vezes, quando não, né? Das outras vezes, unidade escolar foi o que foi desapropriado, e por isso, talvez, que a Câmara nunca tenha se posicionado com dúvidas a respeito das desapropriações. Nesse caso aqui, nós temos, né, unidade escolar também, e acho que naquela reunião em que nós tivemos a oportunidade de falar, a necessidade principal era realmente uma unidade escolar para educação infantil e uma unidade para ensino fundamental para servir as escolas que estariam em reformas, né? Você acabou de falar aqui sobre a economia gerada com os aluguéis em função de desapropriações, né? Você falou em 75 mil mensal de aluguel. Isso, 4 imóveis. 4 imóveis, que seria, então, o almoxarifado... Gasparzinho, a Valdomiro... Isso, e a sede. Tá. Você tem acompanhado as desapropriações que foram judicializadas no passado? No passado? As anteriores? Sim, sempre acaba vindo uma diferença ou outra, às vezes, para pagar de forma judicial. A desapropriação para a construção daquela estação escola, que até fiz questionamento para você já a respeito do que estava judicializado, aqui no centro da cidade, próxima à estação ferroviária. Na quadra 1 ali, 2, se eu não me engano, né? Sim. Isso, bem próximo aqui. Aquela desapropriação, que são várias, né? São vários imóveis. São vários lotes, ali. Sim. Tem vários judicializados. Quanto tempo você tem acompanhado, assim, essas judicializações? Há quanto tempo? Desde 2019, né? Desde 2019, que eu acho que quando foram feitos os processos de desapropriações daqueles imóveis, alguns foram amigáveis, se eu não me engano, e alguns foram judiciais. Até onde eu sei, alguns já saíram
o acordo judicial, alguns aceitaram o valor, agora o que pé está cada um, infelizmente eu não tenho essa informação também. Eu sei, às vezes, quando vem para finanças, que ele já vem para pagamento, certo. Já vem para efetivo pagamento. Uhum. No caso dessas desapropriações de dezembro passado, todas foram pagas à vista. As amigáveis sim, e as que foram judicial está em juízo, né? Está em discussão judicial. Uhum. E é comum haver uma desapropriação paga à vista para ter posse do imóvel 4 meses depois? Eu já desconheço essa informação, assim, da posse ou não. Já teve em outros governos desapropriações amigáveis, que ele concorda com o valor da avaliação e é feito amigável, né? E já teve também, às vezes, nessa própria exemplo que você deu, alguns outros que não concordam com o valor, acho que vale mais. Então, é feito o valor em juízo, enquanto se discute, e analisa a decisão do juiz se o valor é mais, se é menos, se delibera alguma coisa. De repente, numa avaliação, pode até se falar que é menos e devolver uma parte do recurso. Não acho que aconteceu isso nenhuma vez, não me recordo, mas... aí vai do proprietário, né? Aí ele vai do valor do bem para ele. De repente ele não concorda e aí o juiz que decide. Algumas são mais rápidos, outros saíram, às vezes na justiça mesmo, entraram em acordo, acaba falando, não, eu aceito o valor, etc. Você tem uma média, assim, de tempo que leva um imóvel judicializado? Não sei te dizer, se eu falar que eu vou estar chutando um tempo, assim, não consigo te expressar essa data. Você sabe dessas desapropriações quais estão judicializados? Eu não lembro todos de cabeça. Se eu não me engano, é o da Cossi Júnior e o Damásio. Eu não lembro de nenhuma outra. Eu lembro desses dois que questionaram os imóveis, se eu não me engano. Da denúncia, sim, mas outros que estão fora da denúncia também estão judicializados. Então, eu não me recordo, pode ser que tenha, mas tipo de cabeça eu não lembro. Eu lembro desses dois porque foi bastante falado dos dois, mas eu posso levantar e depois te passar. Mas de cabeça que eu não tenho. Na verdade, eu sei, viu, Everson? Só quero saber se você sabe. Não, dos outros judicializados eu não lembro. A Gasparzinho, por exemplo, tá também. Verdade. Né? As duas glebas também estão, mas não é o caso aqui, tá? Não vamos entrar nos imóveis que não estão fazendo parte da denúncia. Certo. Mas eu queria saber justamente a respeito disso, né? Porque aparentemente há uma economia, mas na verdade está judicializado. Então, os imóveis que estão judicializados, os proprietários não estão nem recebendo aluguel quando a prefeitura já usava o imóvel, né? No caso, por exemplo. E, então, nós não sabemos nem se essa judicialização vai ser favorável à prefeitura ou ao próprio proprietário, né? Então, é uma dúvida que nós temos aqui. Uma outra questão, Everton, é a respeito de a participação da Secretaria de Finanças no processo, né? Eu sei que você teve essa participação no início, que você disse que foi no início do mês de agosto, né? Sim. Se eu não me engano, acho que teve uma reunião antes da reunião com a comissão, já tinha tido uma reunião do que seria tratado. Eu não lembro quanto tempo antes, mas, se eu não me engano, em julho, um pouquinho antes, foi em agosto, se eu não me engano, aquela reunião com a comissão. Em julho teve uma inicial, se eu não me engano, uma ou duas, até que a gente falou que seria legal a comissão de educação participar para saber a opinião, foi nesse sentido, mas já tinha interna, assim, com Secretaria de Educação, Finanças, próprio jurídico, algumas reuniões anteriores a essa data. Tá. E a Secretaria de Finanças, ela participa nesse momento para saber se haverá... A disponibilidade orçamentária. E depois, lá no final, na hora de pagar, é isso? Na verdade, assim, a gente tenta acompanhar o processo, principalmente por se tratar de valores expressivos, né? Qualquer imóvel hoje tem um valor significativo, ainda mais quando se fala de escolas. Então, não adianta nada eles startarem um processo e, de repente, chegar em novembro o processo para eu pagar e eu não ter saldo orçamentário. Então, por isso que a gente estava acompanhando a avaliação da receita, até por isso que eu fiz aquele questionamento naquela reunião para você, se caso necessário, porque naquele momento eu não tinha como fazer a suplementação do valor, a gente nem tinha valor na época. Então, a Secretaria de Finanças, eu gosto ali de estar acompanhando, porque, de repente, se fosse desapropriar o imóvel em novembro ou outubro, chegasse o processo para mim, aí eu vou falar, não tem orçamento? Pô, porque não falou antes.
Então, é mais no sentido de até orientar, era o primeiro ano da professora, instruir ela que, se fosse nesse sentido, a gente teria que fazer a necessidade da organização orçamentária também, aí que seria a parte de competência da Secretaria de Finanças. Você disse que não participa da avaliação do imóvel, né? Não, a Secretaria de Finanças não participa. Tá. Então, você não saberia dizer, por exemplo, sobre o valor de um barracão, por exemplo, para abrigar o almoxarifado, abrigar a garagem? Não. Se é mais ou menos do que foi adquirido? Não aí tenho essa competência, tanto é que são alguns profissionais, tem alguns auditores que participaram de cursos, eles não fazem avaliação em processos, mas eles fazem esse curso até para auxiliar eles em processos administrativos, que às vezes eles precisam de uma diligência numa construção, num terreno de um contribuinte que está contestando. Então, a gente sempre pede o auxílio desses técnicos da Obras e CEPLAN, a gente precisa deles, que eles têm essa expertise, eles trabalham com isso, mas já ocorreu de auditores fazerem um curso exatamente para ter esse conhecimento e auxiliar eles quando for necessário. Mas a Secretaria de Finanças não faz, não tem essa competência de fazer avaliações de processos e constar a avaliação assinada por algum técnico da Secretaria de Finanças. Mas pela sua experiência, né, na construção e atualização da planta genérica, você tem noção de que um imóvel em uma determinada região vale muito mais do que um imóvel numa outra região. Depende da região, né? A gente não Por exemplo, seria mais assim, a gente auxilia muito, assim, ó, das próprias reuniões da planta genérica, eu não participei, se eu participei de uns 20%, foi muito. Porque assim, a gente tem os auditores que trabalham com essa expertise, a gente tem os engenheiros e arquitetos, e principalmente a comissão de corretores que nos auxiliam demais com a expertise deles, de saber ali um imóvel naquele bairro, naquela localidade, hoje o quanto está sendo vendido e não. Então, eles têm um trabalho importantíssimo, até a gente sempre agradece eles por esse auxílio, para a gente tentar trazer o valor venal, mas se você me perguntar o valor venal de uma área específica, independente de qual que for aqui, eu não conseguiria, seria um chute, falaria um chute, mas eu não tenho essa competência, quero. Tá bom. Gostaria de ter esse conhecimento, quem sabe um dia. Mas um imóvel no centro da cidade e um imóvel na Zona Sul tem diferença? Sim. Eu me dou por satisfeita também, vou passar a palavra, obrigada, Everton, ao vereador Guilherme Berriel. Bom dia, Everton. Bom dia, Berriel, tudo bom? Everton, você falou em relação às economias que a prefeitura teve, né? De 4 imóveis, né? 4 imóveis. Do Almoxarifado, do Gasparzinho, da Cussi Júnior e da sede, né? Perfeito. Me fala uma coisa. Qual que era o valor do aluguel do Almoxarifado? 19.500. 19.500. E do Gasparzinho? Do Gasparzinho, 7.600. Não. E da Cussi Júnior? Não, peraí. Não, 7.600 não. 7.600 foi o último pagamento que a gente fez. Do Gasparzinho? Do Gasparzinho. Da Cussi Júnior, 20.815. No processo, Everton, só interrompendo aqui. Tá. No processo, o valor que consta do aluguel é 5.985. Pode ser que tenham sido colocados de algum outro período. Acho que eu tenho até dos outros períodos aqui, mas foi um levantamento que a gente fez essa semana e o último pagamento feito que me passaram foi 7.600. Eu posso depois confirmar e te passar. O da sede, 27 mil. 6.930 e pouco, 27 mil. 27 mil. Deixa eu fazer uma continha aqui. Vou acabar de formular a pergunta que eu quero fazer para você. O Gasparzinho aqui, desde janeiro de 21, está com 7.600, que era só se for algum desconto, alguma retenção que foi feita, e o valor líquido foi 5 mil, mas no contrato, 7.600. Tá? Depois eu te passo o contrato, se precisar. Obrigada. Ó, Almoxarifado, Gasparzinho, Cussi Júnior e a Staff, que virou sede,
A Prefeitura, em desapropriação, gastou R$ 15.879.910,70. O que era? Eu tenho um contrato aqui e tal. E o que era? Eu tenho um contrato aqui, 7.600. Tá, obrigada, viu? É que no processo está diferente. E estava R$ 74.915 Isso. Por isso que eu falei aproximadamente 75 mil. de aluguel. Se eu pegar e dividir pelo que foi gasto, olha, a economia representa de aluguel 0,47%. Mas se você pegar no ano, dá 900 mil. Se você pegar, por exemplo, até o final do mandato, dá quase 3 milhões, né? 0,47%. Você acha que foi um bom negócio para a Prefeitura? Bom, a gestão dessa situação, eu diria que é da Secretaria de Educação, tá? Tá. Baseado nos números, se você analisando os números, você acha que foi um bom negócio para a Prefeitura? Eu colocaria, igual eu falei, Berriel, não só os números. Eu colocaria toda a situação de um processo de locação para a Prefeitura. Um processo isso eu não consigo precificar. É diferente de a gente, pessoa física, fazer uma locação, a gente discutir um valor. O trâmite necessário para uma renovação ou para uma locação na Prefeitura pode demorar, às vezes, coisa de mais de ano. E eu acho que o tempo de um servidor em cima disso, o tempo de trâmite de um processo desse, o tempo de um avaliador ir lá mais de uma vez, às vezes, porque foi feita uma melhoria, foi feito não sei o quê, esse é um preço que a gente não consegue colocar dessa forma pura e simples, dessa forma que você colocou. Eu entendi seu cálculo, tá? Não está errado, mas isso seria uma conta, de repente, para a gente fazer da nossa parte de pessoa física, na minha opinião. Aí sim, a gente, de repente, analisar se vale ou não a pena. Igual eu falei, quanto custaria, Berriel, por exemplo, uma mudança do almoxarifado caso a avaliação desse um valor e o proprietário não concordasse? Então, quando eu falei, eu levei em conta essas situações que a gente não consegue precificar para a Prefeitura. Como é que a Prefeitura contrataria uma empresa para fazer uma mudança? Ou a gente faria uma mudança com os caminhões que tem, com os profissionais que tem? O que poderia ser danificado, às vezes, numa mudança dessa? Então, para a Prefeitura, a gente teria que levar em conta, e eu acredito que a Secretaria de Educação fez essa conta, e não estou aqui eu para questionar essa aquisição, mas eu levaria em conta, além do valor, tá? Eu trouxe os valores aqui exatamente porque compete a mim falar o que foi pago ou não, mas a gente não conseguiria precificar uma situação dessa, por exemplo, principalmente numa mudança de almoxarifado, como a gente... Mas também não seria um valor assim absurdo, porque com o planejamento, sabendo que você já ia sair dali e ia para outro lugar, já não deixava o almoxarifado cheio, né? Já vai esvaziando. Não tem como o almoxarifado da educação ficar vazio com mais de 100 escolas, Berrão. Não sei, mas se já tem outro lugar para ficar, já vai colocando, vai levando para o almoxarifado novo. E do almoxarifado antigo só vai tirando, né? Apesar que isso não é um mérito da questão, né? Porque para ter um rendimento de 0,47% ao mês, eu poderia muitas vezes manter. Isso é que não está no poder público, né? Porque qualquer aplicação financeira, se eu tenho quase 16 milhões de reais... Lembrando que a Prefeitura só pode aplicar em títulos públicos. A gente não pode nem fazer um título, outra forma de aplicação, entendeu? O título do Tesouro Nacional, qual é o rendimento dele? A gente não aplica no Tesouro Nacional. A rentabilidade são feitas em contas específicas. E, por exemplo, hoje, na conta da Caixa, a gente tem 2 ou 3 opções só. Tá, qual a rentabilidade dessas aplicações? Eu precisaria ver, eu não tenho essa informação aqui de cabeça. Mas, igual eu falei, eu entendi o seu cálculo. Tá. Se você aplicar, você ia ganhar, tipo, hoje... Manter o aluguel... Mas lembrando que... Não tem que essa loucura de comprar... Por isso que eu falei, lembrando que... E agora outra pergunta que eu faço, você até questiona esse questionamento de transferência, o custo, mas e o custo para adaptar esses prédios? Esses prédios aqui, tirando a sede que foi alterado, são... Se a gente for colocar tudo na ponta do lápis mesmo, tem esse custo da... Mas o almoxarifado não teve custo, o almoxarifado a gente já estava lá. Né? Não, a gente já estava lá. Gasparzinho, Cussi Júnior...
A Cussi Júnior também, acho que eles já estavam lá, se eu não me engano. Não era uma escola de Precisa de educação. reforma, Cussi Júnior. Eu não tive no prédio, eu não posso falar, mas não sei a situação. Então a gente também tem que levar em conta esses valores também, né? Se for fazer uma análise assim, bem criteriosa, né? O que eu queria deixar só, eu não estou aqui para questionar a decisão da secretária de Educação. Igual eu falei, eu entendi o seu cálculo, mas para a prefeitura, real, a gente é bem complicado às vezes algumas situações. Igual a gente conversou travado, uma vez. É muito travado. Sim, eu concordo com você nisso. Então, essa situação, às vezes, a gente não consegue precificar. Mas muitas vezes a prefeitura pode aplicar. E qual o fundo que a prefeitura pode aplicar? Da Caixa Econômica Federal, que você falou? Se eu não me engano, hoje tem o Prático, tem o Sigma, são alguns específicos para setor público. A rentabilidade deles é variável, né? Eu não sei te falar. A inflação, mas Não. Mas é chega um tanto por cento ou não? Não chega nisso, não. Mas eu levanto e te passo. Chega a quase 1% ao mês. Não sei te dizer. Eu 0,8. acredito que não. Mas mais que 0,47 dá. Não sei te dizer, Berriel. Não sei Porque te dizer. Naquele que é de aplicação automática. 6% ao ano é 0,5% ao mês. Não, porque assim, se a gente deixar na aplicação automática, principalmente uma conta da educação que tem um giro de pagamento diário, Tá. Existem duas formas. Ou aquela aplicação que eu tenho que avisar o banco, por exemplo, um dinheiro de um convênio específico que eu sei que eu só vou gastar naquela medição daqui a 30 dias. Esse eu deixo numa aplicação de rentabilidade maior, porque ele não tem um fluxo diário. Mas a conta movimento da prefeitura e a conta descendial da educação, eu tenho pagamentos, às vezes 100 pagamentos num dia. Essa eu tenho que deixar numa aplicação automática, para ela estar aplicada, mas ela tem que ter a saída imediata, porque você não usa. É igual exato, mas essa rentabilidade. Numa conta pessoa física, eu mantenho ela positiva, mas o fluxo saldo médio. O fluxo de pagamento é gigantesco. Ele me remunera sobre o saldo médio positivo mensal. Mas a diferença de uma para outra, dessa que é a aplicação automática, é significativo. Eu não vou falar o número aqui porque eu não tenho dado. Não, a específica ela rende mais do que a automática. Mas na educação a gente não deixa na específica por causa do fluxo de giro. É muito alto. É muito alto mesmo a quantidade de pagamentos que é feito pela Secretaria de Educação. E qual é o período de investimento nesses planos específicos? Assim, aquela aplicação diária. Que eu tenho que deixar, o tempo mínimo que eu tenho que deixar. Não, essa é diária, aplicação diária. Dos específicos? Dos dois. Tanto da aplicação automática quanto do outro. A gente não tem muitas opções de aplicação. A gente é muito engessado nessa situação. Tá. Diferente de um empresário, igual você, no caso, que tem um leque de opções para aplicar o seu dinheiro. A gente tem limitações de opções. Outra coisa, você falou que a planta genérica ela é revisada de 4 em 4 anos, certo? Com uma equipe multidisciplinar, avalistas aí, igual esse engenheiro que veio aí, Wilson, corretores, né? Para chegar bem próximo ao valor de mercado, porque a prefeitura também não vai perder dinheiro, né? Em TBI, em PTU também, a prefeitura também não quer também, né? Claro que não. Até entendo essa visão da prefeitura. Agora, cara, o almoxarifado é um barracão. Eu até concordo quando você fala de uma residência que é reformada, que de repente se agrega um valor nela, sabe? Eu reformei, minha casa só ali é X, agora vale X mais Y, né? Porque muda o valor venal. Mas, de um barracão, cara... Barracão. Eu acho que o valor venal dele, ao longo do ano, não dá um... Porque, olha, lá no almoxarifado, o valor venal era R$2.1.874. E foi avaliado em R$5.185. Quer dizer, uma diferença de 159%, cara. Tá. Será que está tão defasado assim? Eu não tive no barracão, eu não sei a área, a
avaliação Pô, da área. barracão, meu, não é? Não, olha, eu fiz uma piscina, eu fiz uma área de lazer na minha casa, sabe? Um negócio que agregou valor, que na hora de avaliar, nossa, tem um valor venal. Não, pode ocorrer, Berrel, que esse valor venal desse imóvel está muito abaixo do avaliado. Tanto é que se teve avaliação, igual eu falei aqui, eu acredito muito na competência desse pessoal que trabalha na Secretaria de Obras e CEPLAN. São profissionais realmente muito competentes. Pode ocorrer que o valor venal desse imóvel específico estava subavaliado? Pode. A planta genérica ocorre essas distorções. Pode dar uma variação muito alta? Em alguns casos, pode. Como pode ser assim para cima? 4 em 4 anos, não é? E aquela região, lá é uma região que só tem barracão praticamente, né, meu? Sim. Pode ocorrer. Toda aquela região por isso que a gente subavaliada. Por isso que quando a gente verifica uma situação dessa, se ocorre muito, porque assim, começa o quê? Começa a ter vendas de imóveis e no contrato vem o valor de que o imóvel foi adquirido. Se a gente começa a verificar que o valor venal não está correspondente com o valor que está sendo vendido os imóveis, a gente às vezes cria uma diligência, mas lembrando que o valor venal está estabelecido em lei. A gente só pode fazer a apuração. Em 2017, quando foi feito essa planta, eu não sei qual os critérios na época que foi utilizado para avaliação dessa área. Porque lembrando que esse valor venal de 2021 que você tem é relacionado à planta que foi feita em 2017. Então, de repente, lá não tinha estrutura, eu não sei, entendeu? Eu não conheço nem a área. De repente, não tinha estrutura, nem nada, eu não sei. Pode ter sido que a avaliação da localização, embora um barracão pode ser bom ou não, a região estava subvalorizada. E aí eu só tive o reajuste do IPCA naquela área, ocasionando que quando realmente teve uma avaliação para uma desapropriação, que o perito foi lá, o avaliador foi lá, e ele verificou que não, valia mais do que estava no valor venal. Tanto é que eu acho que eles nem utilizam o valor venal para isso. Eles utilizam a visita em loco para fazer a avaliação correta daquele imóvel. E pode sim ocorrer essas divergências, entendeu? E a gente tem que trabalhar para ajustar. Igual eu falei, a Secretaria de Finanças de Bauru, perto, a parte tributária de Bauru, ela é referência, mas não é perfeita. A gente tem problemas em imóveis que estão avaliados a maior, que existem as contentações, as reclamações e os processos administrativos contestando esses valores, mas não existe também falando, minha área vale mais, ninguém abre um processo desse, pelo menos eu desconheço alguém que tenha feito isso, mas pode ocorrer. Uma divergência dessa pode ocorrer porque a avaliação é feita de uma forma genérica, entendeu, Berrel? Não só nessa área, como outras áreas podem ocorrer isso, e a gente tem que trabalhar para tentar reduzir isso. Cara, meu pai teve um imóvel há uns 30 anos atrás, que foi desapropriado pela prefeitura. Era ali perto do centrinho e tal, ia fazer umas modificações. Foi desapropriado pelo valor venal. Várias pessoas que eu converso que tiveram imóvel desapropriado, a prefeitura paga valor venal. Porque nesse caso, não sei se o advogado Jefferson, o doutor Jefferson falou que tem todo um ritual aí, um rito de... Por que a prefeitura não desapropria pelo valor venal? Exatamente porque o valor venal ele é feito através de uma planta genérica de valores, onde não necessariamente vai trazer o valor real. A avaliação em loco, porque assim, imagina uma rua, igual eu falei da rua, se a gente está desapropriando uma casa, você construiu uma casa lá agora, a sua área construída vale muito mais do que a do seu vizinho que construiu há 30 anos atrás. Então, na planta genérica, eu vou falar daquela rua. Eu não falo de casa a casa. Então, o valor daquela rua tem um fator X e vale para todos os imóveis. Entendeu? Então, para uma avaliação, para uma desapropriação, eu não sei como era feito anteriormente, quando foi essa do seu pai, talvez era o critério utilizado na época, mas hoje eu acho que é muito mais válido e muito mais real a gente fazer uma avaliação em loco igual é feito hoje. Então, outras prefeituras que, segundo outras pessoas conversando, né, falando que teve imóveis desapropriados em outras localidades e foi pago o valor venal. Mas com certeza pode ter tido contestação também. Não necessariamente, você pode desapropriar pelo valor venal, se você quiser. Eu não sei se o jurídico poderia, não estou entrando nem na minha área, mas assim, você sabe que o seu imóvel no valor venal vale 1 milhão no valor venal, mas você sabe que o seu imóvel vale 5 milhões porque pode ocorrer uma divergência dessa. Você vai aceitar? Ou você vai entrar na justiça? Tudo bem. Então, pode ocorrer em outras cidades ou acontecer em outras partes que fizeram pelo valor venal,
final, mas vai do proprietário contestar e entrar, como teve esses casos aí que a Chiara comentou, que entrou porque não concordava com o valor que foi. A prefeitura foi mãezona, hein? Prefeitura foi mãezona na hora da desapropriação, hein? Pelo valor pago, pela diferença do valor venal. Essa é a minha opinião, pelo menos, né? Porque, puta, diferença... É que você está usando o valor venal como base. Pode ocorrer essa distorção. Mas na hora de cobrar os impostos, a prefeitura... Né? A gente pode estar cobrando, igual eu falei, em algumas situações que a gente tem que ajustar. E a gente trabalha para isso. Está perdendo dinheiro, mas no sentido do seu comentário, eu respeito o seu comentário, Berriel, mas assim, a gente trabalha para... A gente tem limitação na Secretaria de Finanças, como todas as outras pastas. Analisando números. Mas assim, não é só a Secretaria de Finanças que faz esse trabalho. É um trabalho feito em conjunto, em várias mãos, não só servidores, como entes e organizações. Pode ocorrer essas divergências, mas assim, eu volto a repetir. Eu conheço o trabalho do pessoal que faz avaliação. Eu não vejo dúvidas muito do trabalho que eles fazem. Então, eu não acho que a gente deva... Tem toda uma metodologia. Exato. Eles são muito técnicos, eles estão sempre se aprimorando. O que pode ocorrer nesses casos é, sim, um subvalor aí do valor venal, que é o que a gente trabalha para melhorar. A gente não vai ter 100% de acerto, a não ser que a gente fizesse a planta genérica de casa em casa, mas a gente ia fazer isso de 40 em 40 anos, não de 4 em 4. Então, se você olhar valor venal e valor pago de alguns imóveis, sim, pode ficar com essa impressão de que foi pago a maior. Mas eu levaria em conta o trabalho desses avaliadores que são profissionais de carreira, né? Não são profissionais comissionados, são profissionais de carreira. Só fazem isso, né? E tem expertise para isso. Agora, o valor venal, sim, a gente tem bastante coisa para ajustar, a gente trabalha para isso, a gente está investindo nisso, desde dezembro a gente está com o sistema tributário, acabamos de assinar um contrato de georreferenciamento. A cidade sonha com isso faz anos, inclusive está tendo uma reunião agora na Finanças para alinhar isso. Diversas pastas estão participando lá, obras, educação, CEPLAN. É um trabalho que vai ajudar a gente a aprimorar ainda mais na próxima planta os valores venais, as áreas construídas. Então, assim, não vai chegar ainda no mundo perfeito, mas a gente está tentando se aprimorar. Porque pelo visto desses imóveis aqui, tem uma discrepância grande, hein? O Guedes de Azevedo, 43%. Dá mais de 40%. Lembrando aquilo que eu te falei, valor venal de 2017, atualizado até 2021, e nesse período teve um grande aquecimento do mercado imobiliário em Bauru. Se você pegar a arrecadação de TBI e Berriel dos últimos 3, 4 anos, você vai ver que teve um boom. Então, o mercado está aquecido. E a planta só foi revista posteriormente. Então, em 2021, desde 2017 até 2021, a gente só teve atualização do IPCA nesses imóveis. Esses valores venais aqui é de 2017 ou 2021? Eles são de 2021, mas com base na planta de 2017. Então, todo esse boom que você já falou... Pode ter ocorrido. Já está incluso aqui. Já. Não, porque eu só fiz a planta... O valor venal. Então, esse valor venal de um imóvel porque X. Porque é de 2021, esses valores venais. Sim, mas eu só atualizei a inflação da planta de 17. Eu não atualizo a planta ano a ano. Tá. Entendeu? Então, um imóvel que em 2017... Ele estava sem reforma. Estava construído parte. A gente não tem como saber se a pessoa ampliou, se a pessoa construiu, o que ela fez naquele imóvel. Nem com aquele É o que a gente vai fazer agora, a gente não tem isso. A prefeitura nunca teve, desde 2012, uma foto aérea. Como na minha empresa aumentou o IPTU lá, porque eu fiz uma câmara frigorífica, Alguém deve ter tido alguma diligência, mas a foto aérea... A última foto aérea foi em 2012, Berriel. Não tem por que te mentir essa informação. Não, eu sei. Então, agora que a gente... Abençoado, então. Pode ter tido alguma diligência que eles verificaram essa ampliação. Uma diligência de rotina. Acontece muito em empresas que foi verificada essa ampliação e sim o aumento da cobrança, mas não através de foto. Espera só um minutinho, só para tirar uma dúvida, senão fica confuso aqui. Claro. A atualização da planta genérica que foi votada aqui nessa casa 2021, ela trouxe alterações substanciais nos valores de IPTU, em função
Inclusive... Aerolevantamento? Não teve. Não teve o aerolevantamento. Você está falando que não teve essa alteração de construção, a não ser que a pessoa declare que ela alterou a construção. Exato. Mas os valores de IPTU foram alterados em função da valorização da região. Perfeito. E tudo a mais. gente não leva em conta a área construída porque a gente não consegue imóvel por imóvel. A gente faz genericamente, por isso genérica, daquela rua. Aquela rua Gerson Franz. O valor do metro quadrado da área construída é tanto, do terreno é tanto. Mas a sua construção pode ser uma grande construção. E eu só vou conseguir avaliar isso quando vai um avaliador lá. Então, pode ocorrer essas divergências. Às vezes eu posso estar cobrando mais de um cara que tem um proprietário que tem uma área construída do mesmo tamanho, mas um imóvel de 30 anos atrás, e de uma pessoa que acabou de fazer uma construção. Porque a gente não... o mundo ideal, por isso que eu entendo a sua discussão, Berrel, o mundo ideal era se a gente conseguisse trazer ela atualizada instantaneamente, mas a gente não tem braço para isso, a gente não tem ferramenta para isso. E mesmo com o GEL, ainda vai passar alguma coisa. A gente está tentando se aprimorar. Sistema tributário, agora o GEL, né, com certeza, se Deus quiser, a gente já vai ter o voo, vai ter foto 360. Então, a gente vai entrar numa nova era aí de informatização que a gente precisa. Bauru precisa disso, não a Secretaria de Finanças, porque vai ajudar todas as secretarias. A gente vai poder georreferenciar qualquer situação, qualquer coisa num programa. Então, a gente está tentando se aprimorar, a gente está tentando melhorar, mas sim, pode ocorrer essas divergências igual você passou. Mas eu volto a falar, porque eu conheço eles, eu acreditaria muito, e eu acredito muito, eu digo para você, no valor que eles avaliaram. Eu falaria que o valor venal não está correto, que acontece, tá? Pode acontecer divergência para cima ou para baixo, por se tratar de uma planta genérica, e eu acreditaria muito no trabalho dos avaliadores. Beleza. Só isso, viu, presidente? Vereador Júlio César? Não? Então, deixa eu só fazer uma perguntinha, Everton. Já que você disse que está na secretaria aí há 8 anos e alguma coisa, quando o prédio da estação ferroviária foi adquirido com a intenção de se fazer ali também a sede da Secretaria Municipal de Educação, e foi usado ali recursos, inclusive, do percentual mínimo dos 25% a serem aplicados. Uma parte, sim, acho que foi uma parte de uma devolução da Câmara, do 10º, uma parte da saúde e uma parte da educação. Acho que eu respondi até um artigo 18 para você sobre isso. Da educação que você respondeu... Acho que foi 25%, né? Do valor do imóvel, 25%, a educação correspondeu a 25% ou 26% do valor pago da época. Seria um andar para cada... praticamente, um andar para cada... Eu não cheguei a acompanhar na época, mas eu vi esse processo através de um artigo 18 que foi solicitado. A Secretaria de Finanças participou de algum projeto de reforma dessa área destinada à Secretaria da Educação? Previsão de recursos? Para a reforma. Teve conversas, teve reuniões nesse sentido, mas, igual eu falo, quando a Secretaria de Finanças participa de uma reunião dessa, a gente gostaria de saber de valores, né? E estava sendo ainda feito algum projeto para ver quanto ficaria. Falava-se de uma reforma na casa de 30, 40 milhões de reais ali, porque ali não é reforma, acho que é restauração que é feito, né? Mas não teve nada concreto. Teve reuniões, sim, teve algumas discussões, mas os valores e a forma, poucas pessoas fazem esse tipo de reforma, restauro, na verdade. Eu não sei em que pé que andou, mas chegou a ter conversa, sim, e valores estimados, mas provisórios, assim, nada real, nada que tenha, até onde eu sei, tenha sido feito pesquisa de mercado, mas chegou a ter discussão, sim. A sede da Secretaria da Educação, à época que o prédio foi adquirido, ele era perto aqui da Prefeitura Municipal de Bauru, não sei se você se lembra disso. Sim, posteriormente, Padre João, né? Aquele antigo... Isso. Sim. Posteriormente foi para Duque de Caxias, onde ficou até o final, até o início desse ano, né? Certo. Você saberia dizer, já que existe essa relação de economia com a aquisição de imóveis, quanto teria sido economizado caso a sede da Secretaria Municipal de Educação estivesse em sede própria desde quando o imóvel foi adquirido e tivesse ali oportunidade de reforma? Como foi em 2009? Vamos colocar 2012, 3 anos.
quanto teria sido economizado de 2012 ou 2013 até agora 2021, dezembro de 2021? Então, se a gente pegar o último pagamento da DUC, né, 27 mil por 12 meses, a gente teria 324 mil ano. Quantos anos você falou? 2012 para cá, 10 anos? 3.240.000. Por isso que, às vezes, a desapropriação, tanto falada, além do custo indireto, igual eu citei, ela, em alguns casos, eu acho que ela deve ser considerada. Porque o trabalho que dá, não só na secretaria que está alocando, mas quando a gente fala de jurídico através do DCD, em contratos, os próprios gestores, a própria finanças, que às vezes depois tem que pagar por indenização, o processo vai para o jurídico, volta. Em alguns casos, é algo que acho que a gente nem consegue precificar essa situação de quanto custa um trâmite de um processo desse. É que é uma relação dupla, né? Você Sim. adquire, você deixa de Sim. pagar aluguel, Sim. mas você tem um investimento também, né, que deixou de ser aplicado na educação, porque os governos também não investiram naquilo que já é dela, né? Vamos dizer assim, a Secretaria de Educação já tem um imóvel que deveria ser usado para sede própria, desde 2009. Né? Então, Embora não tenha sido, acho que uma das menores partes que pagou da estação, né? Então, a estação, se parar para pensar, ela é mais da prefeitura como um todo do que da própria educação, vamos dizer assim. Mas foi pago com recurso da educação. Sim, uma parte sim. Da saúde também. Dos 25%. Sim. Então, assim, obrigatoriamente teria que ser investido em educação ali, e não está sendo investido, né? Esse é um questionamento muito, muito sério que eu tenho já há bastante tempo, você sabe disso. Sim. É uma preocupação. Eu fui contra a compra daquele prédio, né? Mas ele é da prefeitura agora. Sim. E ele tem recursos da educação ali. E ali era para sede, e não é sede. E foi comprado agora, adquirido, desapropriado, uma sede, né? E aí eu te pergunto ainda nesse sentido, não houve, então, nenhuma previsão orçamentária para a reforma do prédio da estação ferroviária com recursos da educação, talvez porque não exista projeto. Agora, em 2022, você fala? Que eu desconheço que tenha sido feito qualquer previsão nesse sentido. Se teve do projeto ou não, eu não saberia o valor. Porque assim, a gente recebe às vezes os valores através de categorias econômicas, né? Tipo serviço para terceiro, que entraria a contratação de projeto. Aí talvez a secretária de Educação poderia falar melhor se existe ou não o projeto. Eu acredito que não. Não, ela disse que não. E aquele complexo administrativo que foi apresentado ano passado, onde abrigaria todas as secretarias municipais, inclusive a da educação. Houve uma discussão a respeito do valor dessa construção? Há um projeto, uma perspectiva em função do tipo de construção, o metro que vai ser usado nessa construção? A Secretaria de Finanças tem uma participação nisso? Sim, eu participei de algumas reuniões, mas também não chegou nenhum valor, né? Eu acho que seria fantástico, pensando nos servidores, caso eles terem uma estrutura, né? Eu falo por mim, quando a Finanças saiu do Paço, das Cerejeiras, e foi naquele prédio da Araújo Leite, você vê a qualidade do trabalho que os servidores têm lá. O calor que existia no Paço era desumano em algumas situações. Então, até onde eu sei o processo, eu não sei onde está esse processo do centro administrativo, eu ouvi conversas, eu vi até discussão aqui na Câmara, mas é um projeto que eu torço muito para acontecer, que seria bom para o servidor, e através dele também não ser para a Câmara, né, que seria junto, se eu não me engano, executivo e legislativo, e até onde eu sei, no projeto contemplava até um parque linear público, então, além de tudo, vai ter movimento econômico, porque vai ter, acabando tendo lojas para a própria população ter uma nova área, às vezes, de um final de semana, não só o Vitória Régia. O processo eu não sei onde está, eu posso até levantar, verificar a situação dele, mas até onde eu sei, ele estava andando em estudos ainda de como ia ser feita a contratação, de qual seria o valor, a CEPLAN ainda estava estudando como é que seria feita as construções, pré-moldado ou não, né? Estava numa discussão mais técnica da parte de engenharia.
Mas, sendo sincero aqui, eu acho que eu gostaria muito de ver esse projeto acontecer. Mas você tem conhecimento que a sede da Secretaria da Educação seria nesse local? Até onde eu sei, tinham se falado que ia tentar deixar todas as secretarias. Então, tá bom. Era só isso que eu tinha questionado. Doutor Jefferson? Não, a respeito dos esclarecimentos prestados pela testemunha, agradeço, né, assim como fizemos com as demais testemunhas, foi bastante contributivo, né, esclareceu muita coisa. Eu gostaria rapidamente de fazer algumas considerações, até avaliando as conversas que houveram entre vocês, né, alguns pontos que eu entendo como importante. A gente precisa... eu entendo que as coisas são o que são porque elas são, e não porque a gente quer que elas sejam ou não sejam, né? A gente tem que se ater aos fatos, né? E as testemunhas têm trazido, a gente precisa entender também que os elementos trazidos pelas testemunhas aqui são elementos probatórios, que têm que ser observados como provas, até para que a gente possa, a partir daí, formar a nossa convicção. Sob pena de toda a instrução processual se tornar desnecessária. Para que a gente vai fazer todo um trabalho de produção de prova, de oitiva de testemunha, se tudo aquilo que está sendo dito, que está sendo produzido a título de material probatório, não está sendo considerado? Então, acho que é importante que nós tenhamos isso em mente. E aí, trazendo isso à situação concreta, tem algumas situações, por exemplo, que eu acho que merece consideração. A questão, por exemplo, das unidades escolares, né, dessas desapropriações feitas dessa vez não terem sido direcionadas exclusivamente a unidades escolares, né, mas também a outras estruturas da secretaria. Eu entendo que um sistema de ensino ele é muito complexo e, obviamente, que ele envolve, além das unidades escolares, onde a atividade fim efetivamente é desempenhada, envolve também toda uma estrutura operacional. E, obviamente, que dentro dessa estrutura operacional se faz necessário outros imóveis, né? E aí almoxarifado, garagem. Então, investir nessas estruturas também atende o interesse público, né? O interesse público não é exclusivamente as unidades escolares, até porque para que aquelas unidades escolares funcionem bem, atendam bem, há todo um bastidor, né, que tem que ser observado também, toda uma estrutura que também tem que ser observado, e essas desapropriações observaram, sim, essas estruturas, conforme já foi reiteradamente dito pelas testemunhas que foram ouvidas aqui. Um outro aspecto também, dentro das conversas que eu acompanhei aqui, que eu acho que também é importante eu colocar a minha posição, lembrando, vereador Verriel, né, vereadora Chiara, vereador Júlio, eu só estou trazendo aqui um outro ponto de vista sobre algo que foi dito por vocês, mas sempre com muito respeito ao posicionamento de vocês, tá bom? A gente tem que sempre ter esse contraditório para que o resultado, né, seja o melhor possível. Há também, às vezes, alguns apontamentos, né, feitos no sentido de que o investimento de imóveis numa região mais nobre da cidade poderia ter sido evitado com o investimento de imóveis em regiões com preços mais baixos de imóveis, né, enfim. Se nós partirmos desse raciocínio, então regiões nobres da cidade, onde o metro quadrado é mais caro, não vai possuir então nenhum imóvel público, porque seja a aquisição de imóvel naquela região, seja um aluguel de um imóvel naquela região, obviamente que vai levar em consideração a valorização maior daquela região. Então, se a gente for partir de um princípio desse, por exemplo, as regiões mais caras da cidade ficam sem qualquer estrutura pública. Então, são coisas que eu não vejo muito sentido. E outra, também não se está considerando para esse tipo de raciocínio elementos e provas que foram trazidos aqui por essa e por todas as demais testemunhas. As testemunhas deixaram muito clara que aquele imóvel que foi adquirido numa região mais nobre da cidade, ele possuía uma estrutura mais adequada para o fim para o qual ele vai ser utilizado, né? Que é uma estrutura já para ministração de cursos, de qualificação, né? Mas não é uma unidade escolar. Como eu disse,
não necessariamente é só unidade escolar, né? A gente está falando de qualificação de profissional, e isso vai melhorar a qualidade do ensino, né? Mas aquele imóvel fica numa zona nobre da cidade, tudo bem, mas ele possui algumas características que são convenientes, e não se é possível pegar um imóvel de lá e trazer para uma região mais barata da cidade para, consequentemente, pagar menos. Então, são alguns raciocínios que eu não encontro muito sentido, né? A questão mesmo também que eu acho que vale a pena a gente destacar mas você acha que foi um bom investimento porque renderia tanto se investisse em tal lugar ou tal? A prefeitura, o poder público, ele não é um investidor, né? O poder público, ele é uma instituição que tem como propósito maior atender ao interesse público, às necessidades da população. E muitas vezes as necessidades da população não estão diretamente ligadas, por exemplo, a uma situação de um rendimento maior ou menor, né? O que a população necessita é de uma boa rede pública de ensino. E, nesse sentido, todas as desapropriações que foram feitas atenderam a esse objetivo, né? A questão mesmo do valor venal ou valor de mercado foi dito, né, incessantemente por essa e por todas as demais testemunhas. O valor venal é uma coisa, o valor de mercado é outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não necessariamente o valor de mercado do imóvel está fidedigno com o valor venal daquele imóvel. E isso já foi suficientemente esclarecido por todas as testemunhas. Mas a prefeitura não deveria ter um valor venal próximo ou igual ao de mercado? Sim, mas como foi dito, essa avaliação, até por ser humanamente impossível, ela é feita de uma forma genérica, né? E aí isso acaba gerando algumas discrepâncias. Mas a prefeitura não poderia desapropriar o imóvel levando em consideração o valor venal? Não poderia. O valor que tem que ser pago sobre o imóvel é o valor de mercado. E se isso não acontecer, o que cabe ao proprietário discutir judicialmente, que é o que aconteceu em alguns casos, mesmo a avaliação tendo sido feita sem referência com o valor venal. Mas até porque, vamos raciocinar, se o poder público, que é quem tem a atribuição de estabelecer o valor venal, atribui um valor venal fora do preço de mercado, ele pode então se aproveitar disso e depois desapropriar aquele imóvel por um valor totalmente fora do preço de mercado? Isso não existe, juridicamente isso não poderia acontecer, né? A casa de vocês, eu falo a minha também, certamente, se eu verificar o valor venal, ele não está fidedigno, né? Possivelmente não está fidedigno com o valor de mercado. E aí, então eu vou ter que vender o meu imóvel por um valor de mercado, pelo valor venal? Não faz o menor sentido, isso não existe, não tem nem amparo legal para isso, né? As apropriações têm que ser feitas se baseando em avaliações de preços técnicas. E isso já ficou reiteradamente comprovado que aconteceu. Em relação a uma eventual desatualização dos valores venais, né, que é apontada com certo inconformismo pelo vereador Berriel, e muito bem apontado, porque realmente isso acaba implicando numa arrecadação menor de tributos, né? Porque se os imóveis não estão, os valores venais não reproduzem o valor de mercado, a prefeitura acaba arrecadando mesmo. Tudo bem, e essa pode ser uma problemática, mas tem que ser discutida fora do âmbito da comissão processante, porque não tem nada a ver com o objeto da comissão processante. E aí buscar-se mecanismos, né, até foi apontado alguns aqui pela testemunha, que possam contribuir com isso, mas isso não tem nada a ver com a comissão processante. Então, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer, sempre respeitando o posicionamento da processante, né, dos membros, enfim, mas expondo aí o meu ponto de vista. A questão, por exemplo, do valor venal, o próprio judiciário, quando é instado a se manifestar sobre o assunto, ele sequer olha para o valor venal, não tem a menor relevância para ele. O que ele faz quando algum proprietário está inconformado, não está satisfeito com o valor de avaliação do bem dele? O juiz nomeia um perito judicial. E aí esse perito vai fazer o trabalho técnico, que no caso aqui já foi feito pelos técnicos da prefeitura, para se verificar o valor de mercado. Um advogado vier a pedir ao juiz, ou seja um procurador do município, um advogado da outra parte, que use como referência
para a fixação do preço do imóvel, o valor venal, isso vai ser constrangedor. O juiz vai dar risada, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O valor venal é uma coisa, o valor de mercado do imóvel é outra coisa. Então, o próprio juiz utiliza para valorização, para avaliação do preço, a avaliação técnica e não o valor venal. Enfim, pessoal, eu acho que era isso, essas as minhas considerações. Eu acho que, mais uma vez, né, a testemunha trouxe aqui muitas verdades, né, que certamente nos auxiliaram, né, na melhor verificação dos acontecimentos. Eu, muito sinceramente, cada vez mais eu estou convencido de que não existe fundamento na denúncia, né? Cada um dos apontamentos feitos ali pela denúncia, de uma forma bastante incisiva, foi desmontado ao longo da instrução processual. Eu agradeço mais uma vez. Obrigado, presidente. Obrigado a todos aí. Dr. Jefferson, eu respeito a opinião do senhor. Apesar da prefeitura não ser investidor, mas o mínimo que ela tem que ter é responsabilidade no gasto com o dinheiro público. Porque para ficar comprando prédio e depois ficar adaptando o prédio, sabe? Então, muitas vezes é melhor alugar temporariamente, porque a prefeitura tem acesso a fundos de investimentos, a aplicações financeiras, como o próprio Everton falou, você entendeu? Então, muitas vezes é melhor até segurar o dinheiro e alugar temporariamente o prédio e construir unidades que realmente ela se encaixa no perfil dela, entendeu? Do que ficar comprando curso júnior, ficar adaptando o prédio, porque ali não é escola de educação infantil. E ali é escola de colegial. E tem que ficar fazendo adaptação, jogando adaptação. Igual ali da São Martim. Sabe? Adaptação em cima de adaptação. Então, pelo menos a prefeitura tem que ter a responsabilidade. E o que a população quer é vaga na escola. Que ela gastou 35 milhões e não criou nenhuma. Criou essas daí criou adaptado, gastando mais dinheiro. Vai ter que gastar mais dinheiro numa coisa que a escola não tem acessibilidade. Se for analisar a ferro e fogo mesmo, não serviria, né? Então é questionável. Tudo bem, eu entendo a posição do senhor, respeito a posição do senhor, mas muitas vezes é melhor ela pegar, deixar o dinheiro aplicado e com o próprio rendimento e ir pagando os aluguéis. E manter e daí com esse dinheiro vai gastando em unidade. Porque gastou 6 milhões e 300 no Damásio lá para fazer o NAP. Qual que é a demanda do NAP? Qual que é a demanda do NAP atualmente perto da infraestrutura existente no Damásio? Quer dizer, uma coisa para ter utilidade 100% vai demorar quanto? 15 anos, 10 anos, 20 anos? Sim, mas por exemplo... Então é uma questão muito questionável, sabe? Sim. É porque, de repente, a gente tem que se fazer a simples pergunta. Se fosse o meu dinheiro, eu faria isso? Se fosse, muitas vezes, nem faria. Sabe? Porque como é dinheiro público, é dinheiro dos outros, aí não é dinheiro suado, né? Porque dinheiro suado a gente não brinca, isso eu tenho certeza, né? Vereador, por isso que eu falo, né? A gente precisa se ater, né? Se fundamentar nas provas que estão sendo produzidas, né? A secretária de Educação veio aqui e expôs aqui, né? Respondeu a todas as perguntas. Inclusive, algumas das perguntas, dentro do contexto do que Vossa Excelência está apontando, no sentido de que todas as escolas que foram desapropriadas atendem perfeitamente aos interesses públicos, inclusive no que diz respeito à sua estrutura, né? E que não se fez necessária nessas escolas nenhum tipo de intervenção absurda, né? As escolas estão funcionando, estão atendendo as crianças, enfim. A questão do NAPEM também foi dito pelas testemunhas, tanto pela secretária quanto pela testemunha André, que o NAPEM estava sendo
que o espaço existente para o NAP, não sei se Vossa Excelência se recorda, que estava sendo utilizado, que me parece que era no andar de baixo da secretaria, já não era mais suficiente para atender a necessidade do NAP, e que existe uma função muito importante, que é a qualificação das professoras, enfim. Mas eu entendo, né, igual a gente está falando aqui, a gente está conversando, né, Vossa Excelência está expondo o seu ponto de vista, né, eu estou expondo o meu, e a gente não pode deixar de lembrar também que existe dentro de uma condição de prefeito o poder discricionário de fazer avaliação, né, dentro daquilo que ele entende mais correto ou não, enfim, né. E também, da mesma forma, eu coloco em relação à secretária, né, que é quem está ali à frente da pasta, que é quem sabe melhor do que qualquer um qual é a real necessidade, qual é a estrutura que ela precisa, enfim. Mas eu respeito, acho que esse debate é super saudável, né, e, enfim. Olha, isso demonstra, na minha opinião, a compra do Damásio, como falta experiência administrativa para a secretária da Educação, viu? Porque brinca com o dinheiro público. Porque poderia, qualquer escola, como eu falei para a própria secretária, qualquer escola poderia ser o NAPEM. O NAPEM só tem curso realizado à noite. Você entendeu? Qualquer escola. Hoje a estrutura do NAPEM lá na Duque de Caxias é 3 salas e um anfiteatro. Ah, tá, não está dando mais conta. Quanto que é? Mais uma sala, mais 2 salas, resolveria? Não comprar uma escola pagando 6 milhões. Eu sei que no direito tem muita interpretação, tudo é interpretativo, tudo tem jeitinho, tudo acha uma saída jurídica, mas... sei lá, cada um tem uma consciência. Eu acho que brincaram com o dinheiro, só isso. Não, tudo bem. Posso finalizar aqui? Sim, sim. Nós estamos numa casa legislativa, fazendo uma discussão que tem um caráter jurídico, mas a casa é política. Então, a todo momento, nós damos a oportunidade das pessoas se manifestarem, e se manifestarem opinando, né, se manifestarem defendendo ou a cliente ou aquilo que se acredita. Então, as discussões elas acabam acontecendo em todas as reuniões. Eu entendo, doutor Jefferson, que essas discussões já são discussões de defesa política, que é uma oportunidade que essa comissão dá à defesa a todo momento, né? Então, acho que é importante a gente deixar registrado que esse viés de deixar os depoimentos mais amistosos, né, e mais discutidos é em função disso. Tá? Então, acho que é importante a gente deixar aqui o respeito que a gente tem tanto pela defesa, quanto pelo vereador, os vereadores, né? Os depoentes, né? Que a gente acaba um pouco da pergunta e resposta e entrando numa discussão que eu acho que colabora para elucidar Sim. e para o final dos resultados aí da própria comissão processante. Sim, gostaria até de aproveitar o gancho, até para agradecer também os trabalhos, né, como eles foram conduzidos durante esse momento aí, em que a gente passou a ouvir as testemunhas. Eu acho que foi bastante positivo para todo mundo, né? Eu acho que foi conduzido de uma forma bastante harmônica, como a presidente mesmo mencionou, né? E o resultado disso é que a gente conseguiu extrair muita coisa importante, né, que vai ajudar na formação da convicção de todos. Então, eu vou na mesma linha do que Vossa Excelência manifestou. Então, Everton, nós agradecemos a sua participação, a sua colaboração nessa comissão processante. Se quiser fazer alguma consideração, fique à vontade. Não, só agradecer o respeito que sempre todos têm aqui, e é recíproco, e sempre estou à disposição para o que eu puder ajudar. Muito obrigada. Então, você, Everton, fica à vontade agora, tá? Está dispensado, pode voltar aí para o corre-corre do dia a dia. E nós aqui temos 2 atas, uma que foi retificada da 4ª reunião e uma ata da 10ª reunião dos trabalhos dessa comissão processante. São 11h06, eu gostaria de verificar, se vocês querem que seja lida as atas, tá? Se vocês quiserem que sejam lidas,
Nós temos aqui a ata da 4ª reunião, que é uma reunião importante, que, né, foi solicitada a retificação. Não são muitas páginas, são 5 páginas. E a ata da 10ª reunião, que nós temos aqui 3 páginas. Então, se vocês quiserem que a gente faça a leitura aqui, nós faremos. E eu consulto a comissão sobre essa necessidade de fazer a leitura ou não. Ou, se definirmos por não fazermos a leitura aqui, eu peço que os senhores vereadores façam a leitura e aí, se estiver tudo ok, façam a assinatura na ata original. Vereador Guilherme? Ou uma situação ou outra. Pode ler depois, né? Ler depois? Né? Não sei. Estou na mesma linha. Ler depois? Então, tá bom. Então, eu vou pedir para que a Giovana faça uma cópia para que vocês leiam, né? E, estando tudo ok, a assinatura aqui no... Presidente, eu não vou me opor à leitura até para a gente acelerar os trabalhos, né? Mas aí só ficando ressalvado que eventual desconformidade pode ser posteriormente apontada, né? Sabemos, doutor. Então, nada mais vem a tratar. Nós encerramos a 11ª reunião dessa comissão processante às 11h08. Deixa eu assinar aqui, então.